E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo também. Bem-vindo ao meu mundo. Meu povo, eu tava sumidinha daqui porque eu tava um pouquinho gripada, ainda tô me recuperando, mas eu resolvi aqui gravar um documentário para vocês. O documentário que irei falar hoje é sobre Jeff Epstein. É um documentário de um cara que era milionário, mas teve diversas acusações de abuso. E esse caso envolve diversas celebridades e até pessoas da realeza. O terceiro filho da Betinha, aquela nossa Betinha que nós conhecemos, a rainha, que infelizmente já faleceu, também está envolvido em algum desses casos. Vamos supor que ele é a pedra no sapato de algumas dessas celebridades. E algumas das suas acusações, ele faz um esquema de tráfico de pessoas de 12 até, no máximo, 17 anos e induz a essas pessoas a ter relações com outros caras que têm condições financeiras. E além disso, ele ainda abusa dessas pessoas também. Gente, algumas coisas, alguns termos a gente não pode falar aqui no YouTube, senão o YouTube ele não promove esse vídeo ou ele barra esse vídeo de alguma forma. Então tem várias coisas por trás desses casos. Tem PF, que vocês sabem o que significa, que é aquela pessoa que gosta de gente de menor. Tem vários termos que a gente não pode estar aqui falando, mas que envolvem esse caso. Então, eu não posso falar aqui da forma que realmente é, porque infelizmente o YouTube não permite. Eu tentei pesquisar como era mais ou menos a adolescência dele, a juventude dele, só que não encontrei muitas coisas na internet. Mas basicamente o que eu encontrei foi que ele entrou para a faculdade de matemática, logo após cursou física, mas ele não se formou em nenhuma dessas faculdades. Em 1970, alguma coisa, ele foi dar aula. Em uma de suas aulas, um pai de um aluno ficou muito surpreso assim, com a forma que ele dava a aula, que ele explicava. Então, ele deu um número de um sócio de uma empresa para ele poder conseguir trabalhar nessa empresa. Então, logo que ele conseguiu trabalhar nessa empresa, que era um banco de investimento, ele se tornou rapidamente sócio. E nisso, ele conseguiu lucrar muito dinheiro. Que, tipo, 10 anos, entre 10 anos, ele já estava sendo sócio dessa empresa. E aí, ele começou a gastar o dinheiro que ele estava arrecadando. Ele comprou logo uma mansão. E uma fazenda e uma gigantesca casa lá nos Estados Unidos. Então, Jeff comprando suas mansões, comprando suas casas, tendo sua vida milionária, com várias pessoas importantes já no seu meio. Apareceu uma acusação para ele em 2005 de abuso de uma criança de 14 anos. A polícia foi na casa dele, entrou, vasculhou lá as coisas, acharam várias coisas bizarras, acharam fotos da menina e ele foi a julgamento. Mas o que aconteceu nesse julgamento? Ele conseguiu lá um julgamento rapidamente no estado da Flórida. A sentença dele foi 18 meses na prisão, mas que ele poderia sair em determinado horário e voltar em determinado horário, só que ele cumpriu apenas 13 meses nessa prisão. Quando você assiste o documentário, você vê lá as participações das pessoas que foram envolvidas nesse caso, que foi para uma delegacia, e dessa delegacia foi para o FBI, e desse FBI foi para a procuradoria, e aí envolveu dinheiro, o caso foi anulado. Pessoas não quiseram se comprometer porque ele tinha muita influência, ele tinha muito dinheiro. Então, existiam pessoas que trabalhavam dentro da casa dele, que sabia muitas coisas, mas pelo fato dele ter muito dinheiro, dele ter muita influência, então não quiseram depor, não quiseram falar nada. E até hoje tem pessoas que sabem muitas coisas sobre esses casos, mas não falam. Porque além dele ser uma pessoa de muita influência, ele tinha várias pessoas que tinham muita influência no meio dele. Até um ex-presidente dos Estados Unidos,
que era muito amigo dele, que já conhecia ele há mais de 12 anos. Ele frequentava festa com ele, ia para as mansões dele, ia para as festas dele, até o filho, né, da Rainha Elizabeth, como eu falei para vocês. Então você percebe o nível de influência que esse cara tinha. Ele tinha uma esposa que se chamava Ghislaine Noelle, que além de ser sua esposa, era sua cúmplice. Ela quem aliciava as menores, que ia lá, pesquisava como era a vida dessas menores, ou então colocava alguém para pesquisar. Ele basicamente atraía pessoas que precisavam de dinheiro, que tinham algum problema nas suas famílias, que não tinha como sustentar seus sonhos. Ele mexia no sonho das pessoas. Como era feito isso? A pessoa ia lá, conversava com uma de menor e dizia: olha, tem um fulano de tal que ele é muito rico e ele paga $200 para uma pessoa só fazer massagem nele. E existia pessoas que precisavam daquele dinheiro, adolescentes que necessitavam daquele dinheiro e iam até a mansão. Chegando lá, elas iam para fazer uma massagem realmente nele. Então elas iam lá, entravam lá no quarto dele, ele tinha um quarto todo programado para massagens. A casa dele era muito grande, mas quando as pessoas entravam lá, percebia algo diferente, porque tinha muitos quadros ali, vamos supor, de nudez, muito assim, muito doidos. E aí a pessoa ficava meio com medo, né? Mas $200. E aí começava a fazer a massagem nele, fazia massagem aqui, fazia nos pés, fazia no corpo. E do nada ele se despia e já tava ali querendo pegar a pessoa que estava ali. Então, e a pessoa pensava: e o que eu vou fazer agora? Se eu correr, eu tô aqui nessa mansão presa, pode acontecer alguma coisa comigo. E às vezes tem pessoas que não conseguem reagir, né, na hora. Então acontecia ali o ato, às vezes não era só físico, mas era visual. Eu não sei como explicar bem assim para vocês, porque é uma coisa bem delicada e precisa usar os termos certos para esse vídeo não ser derrubado. Então eu quero que vocês entendam mais ou menos como é que funcionava. As crianças saíram dali aterrorizadas e aí ganhava, né, lá os $200. E a mulher falava assim, essa Ghislaine: você pode ficar só na parte de trazer pessoas para ele. Não precisa mais ele fazer isso com você. Você traz amigas da sua idade e você vai ganhar $200 sem precisar fazer nada. Então, a maioria dessas jovens voltavam, né, para o seu ciclo social e dizia: olha, conheço um cara que paga $200 para fazer massagem. E a pessoa querendo, né, dinheiro, ela levava, né, essas amigas dela. E aí, no caso, ela deixava essas amigas no quarto e saía. E essas amigas meio que não percebia muito o que estava acontecendo, mas quando já deparava, ele já estava ali no ato. Falava a mesma coisa para essa seguinte, dizia: olha, você não pode passar por isso, mas se você quiser ganhar mais dinheiro, você traz mais pessoas para fazer massagem nele. E algumas foram vivendo nesse círculo, levando pessoas, ou elas mesmas tendo relações com ele. Toda vez elas ganhavam muito dinheiro para ficar com eles, outras não ganhavam tanto dinheiro. Algumas viajavam com ele e tinha umas que tinham sonho em ser modelo. Ele ficava: olha, eu conheço várias pessoas que trabalham na Playboy, o dono da capa da tal revista. Outras pessoas: eu quero ser massoterapeuta. Então ele ficava: olha, eu vou lhe pagar um curso. Ele ficava investindo e enganando elas no sonho delas. Então, como elas não tinham muita perspectiva que elas iriam conseguir aquele sonho de outras formas, e também ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça daquelas vítimas, então elas acabavam que ficavam ali e achavam que ela não ia ter algo melhor do que aquilo, porque como ele tinha muita influência, ele tinha muito dinheiro e ele era muito tóxico, né? Porque ele fazia carinho e depois abusava. Então ficavam umas vítimas presas naquele relacionamento ali. Mas esses tipos de abuso era até elas completarem 17 anos. Quando elas completavam 17 anos,
ele já ficava dizendo: olha, vê se você consegue outra amiga pra mim, vê se você consegue outra pessoa pra mim. Ela já percebeu: pô, eu tô ficando velha. Algumas realmente já estavam assim, levando aquele relacionamento a sério, mas hoje elas veem que elas estavam ali sendo abusadas, elas têm traumas pra vida toda. Então, além dele fazer isso com essas garotas, ele ainda vendia ela para outras pessoas também. Elas eram obrigadas a ter algum tipo de relação com outras pessoas. Essas festas aí que ele produzia, que ele promovia, quando eles viajavam para outro país, para outro local, ele sempre levava ali garotas, e essas garotas tinham que ter algum tipo de relacionamento com quem que for que seja. Depois que ele foi preso, que ele passou esses dias aí de 13 meses cumprindo na cadeia, cumprindo, né? Porque ele saía e voltava na hora que queria e não teve, assim, uma prisão mesmo severa. Foi aparecendo diversas vítimas também, ao total, assim, soma-se mais de 36 vítimas, pessoas que falaram, e tem pessoas que até hoje não falaram, então pode ser que seja maior essa lista. E ele começou a se relaxar, ele começou a guardar coisas na sua casa que fosse comprometer ele. Em 2019, ele é preso. Lá ele coloca lá aquele macacãozinho lá, laranja, e espera até o julgamento. Então as vítimas ficaram muito felizes, porque elas acharam que elas iriam ser ouvidas agora. Elas iriam poder depor, mostrar o seu depoimento, mostrar o que realmente aconteceu, mas não foi bem assim que aconteceu. Ele tinha em torno de uns 10 advogados, então os advogados se juntaram ali e começaram a oferecer grana. Era muito dinheiro, para entrar em um acordo, né, com a justiça, para ele responder em liberdade. Era em torno ali tipo de 100 milhões de reais, era muita grana. Garantia que ele não iria fugir, mas isso, gente, era só balela. Porque entraram na casa dele, ele tinha um cofre que tinha várias fotos íntimas, tinha passaportes falsos, tinha dinheiro. Então ele sempre tinha um plano B. O caso causou mais polêmica porque uma das vítimas, chamada Virginia Robert, ela falou lá que ela teve relação com Andrew, que era o filho da Rainha Elizabeth, que na época ele ainda era casado. Eu não sei se ele é casado até hoje, mas na época ele era casado, ele falava muito mal da mulher dele, e ele suava muito, e ela contou como foi. E ele foi e fez lá uma entrevista dizendo que ele não conhece nenhuma Virgínia, falou assim na cara dura mesmo. E você percebe o quão ridículo foi aquela entrevista e que não conseguiu convencer ninguém. E ele nega qualquer envolvimento com ela, mas ela tem uma foto que ela tá abraçada com ele. E ele fala que ele não tem ideia de como foi tirada aquela foto, que ele não lembra, que ele tava com a filha dele. Ele coloca até a filha dele desse meio, mas que tem uma foto dele e que a vítima tá acusando ele. Isso é fato. E tinha um rapaz que trabalhava lá nessa época e olhou eles na piscina, eles dois juntos, e tendo algum tipo de relacionamento. Coloca o Jeff em uma prisão chamada Tumba, que fica localizada lá em Manhattan. E o que acontece? Coloca ele em uma cela que as câmeras não funcionam, que no corredor as câmeras também não funcionam, sendo que tinha câmeras em todas as celas, justamente na cela dele não tinha câmera. E além disso, era tão ruim para ele aquela situação que tem um limite, né, dos advogados passar na cadeia com preso, de 8 horas. Então ele pagava esse limite para eles todo o tempo, para eles estarem ali com ele, só para ele ficar numa sala fora da sua cela, porque era tão ruim para ele aquela situação que ele preferia ter a companhia dos advogados e ter uma sala especial, né, ficar em uma sala que não seja a cela que ele estava, do que ficar na cela. A prisão que já passou diversas pessoas que cometeram diversos tipos de crimes,
absurdos e não ter câmeras que funcionam, ou justamente a cela que ele tá não ter uma câmera que funciona, é um absurdo. Ele tava dando uns alertas que ele ia se suicidar, e aí os advogados iam lá, falavam para a segurança, nós vamos tentar vigiar mais vezes, vamos tentar melhorar mais o ambiente para ele. Mas ele estava dando esses sinais. E as vítimas estavam como? Naquela ansiedade que primeira vez na vida elas iam ser ouvidas, primeira vez na vida ele iria realmente pagar por algo que ele fez, porque ele não pagou nenhuma vez. Ele comete suicídio na sua cela, ele se enforca e morre. E o juiz decide que vai sim, vivo ou morto, vai ter o julgamento deles. Eles vão ouvir as vítimas, as sobreviventes. E o irmão dele desconfiou dessa morte dele na prisão, pagou um legista e muito do caro para investigar sobre o acontecido. E o que acontece? Eles descobriram que não teria como ele ter se suicidado. Então, é uma teoria que ficou por ter sido alguém que ele guardava muitos segredos, ele conhecia diversas pessoas que tinham condições financeiras, que era muito influente na mídia, que tinha cargos políticos de altíssima nível. Então, poderia sim ocorrer que pessoas poderiam ter mandado matar ele, ou ele mesmo se suicidou. Tem algumas teorias aí. E antes dele se suicidar, ele 3 dias antes, ele fez um testamento que ele colocou todo o dinheiro dele, que era avaliado mais de 600 milhões de dólares, em fundos que não poderiam tirar facilmente ou até mesmo pagar indenizações para vítimas. Para vocês saberem mais sobre esse caso, assistem o documentário que está na Netflix e tem algumas matérias aqui mesmo no YouTube, ou vocês podem ir lá pesquisar no Google. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, compartilha, sempre comenta aí sobre os casos que vocês querem que eu assista, querem que eu investigue mais. São vídeos assim diferentes que eu fico soltando aqui. Às vezes eu falo sobre filmes, coisas fictícias, mas às vezes eu falo sobre coisas que realmente aconteceram. Esse caso eu não iria trazer para vocês, mas eu fiquei tão indignada com a situação que eu resolvi gravar aqui para vocês. E tem coisas assim que não pode falar aqui no YouTube, mas se vocês quiserem saber mais a fundo, vão lá, dá uma pesquisada. É sempre bom vocês saberem. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva nesse canal. Estamos rumo a 150 inscritos. E até o próximo vídeo. Beijos!